Senhor Jesus, Ele tem me inquietado para falar à igreja sobre provisão, sobre a sua providência e sobre a sua bondade. Estamos também cantando sobre isso. Inclusive eu já decidi o tema do aniversário da nossa igreja, que ainda será em outubro, mas nós já decidimos que o tema seria em volta disto também. Porque quanto mais a gente tenta servir ao Senhor e fazer tudo bem direitinho, parece que as coisas ficam mais difíceis, não é mesmo? Quanto mais a gente tenta tirar as amarras das coisas que trazem problemas, seja na vida financeira, familiar, espiritual, né, nos nossos relacionamentos, na nossa família, vizinhança, trabalho, enfim, quanto mais nós queremos resolver os problemas, sanar as questões, zerar e começar do zero, a gente está sempre querendo começar do zero, não é? Agora mesmo estamos em fevereiro e há poucos dias estávamos aqui no último dia do ano e muitos de nós, inclusive eu, orando ao Senhor nos primeiros dias do ano também, querendo uma vida nova, uma vida espiritual melhor, querendo uma vida diante de Deus, sem reservas. Claro que não seremos perfeitos, mas queremos resolver aqueles grandes problemas da nossa vida e queremos que o Senhor nos veja com mais alegria. Mas quando a gente decide fazer isso, e a gente começa a resolver os problemas, parece que a gente puxa um fio de um novelo, e quanto mais puxa, mais fio tem, mais problema tem para resolver. Isso acontece muito também com novos convertidos. E certa vez um ferreiro que viveu a vida dissolutamente, ele resolveu entregar a sua vida a Jesus. Sentiu o chamado por parte de Deus e assim ele o fez. Após entregar a vida a Jesus, as coisas começaram a piorar. E Satanás, que não tem planos novos, sempre chega com o mesmo plano no ouvido do novo convertido e diz assim: eu não estou vendo melhora nenhuma na sua vida depois que você se converteu. É sempre a mesma estratégia. Nós que acompanhamos novos convertidos, e você que um dia foi novo convertido sabe disso. É sempre a mesma estratégia. As coisas começam a ficar mais difíceis, claro. Uma vez que estávamos no mundo e agora passamos a andar na contramão do mundo, é claro que as coisas vão ficar difíceis. Se nós que já somos crentes há muito tempo, estamos acostumados com algumas práticas pecaminosas e resolvemos ir de encontro a elas, é claro que vai ficar mais difícil. E o diabo usa alguém. E alguém chega para esse ferreiro e diz assim: sinceramente, eu não vi a sua vida melhorar em nada depois que você resolveu ser crente. E o ferreiro ficou sem resposta, porque era verdade. As coisas estavam indo de mal a pior, cada vez mais difíceis. E ele tentava resolver um problema, apareciam 2 ou 3. Às vezes precisamos, irmãos, de perseverar e pedir ao Senhor a resposta. Naquele momento o ferreiro não teve resposta a dar, ficou sem saber a resposta, não tinha como responder àquele homem que falava com ele, até porque era também a sua própria dúvida: por que que quando eu tento me aproximar do Senhor as coisas pioram? E aí, aquele homem ficou sem respostas e continuou a trabalhar com as suas ferragens. E naquela época, muito tempo atrás, ele esquentava o ferro até ficar vermelho. Depois ele trazia, batia no ferro até que o ferro tomasse a forma desejada. E depois ele colocava na água fria. Depois tirava da água fria, olhava para o ferro e via que não estava ainda na forma e voltava para o fogo. E nesse exercício ele começou a se ver naquela ferragem e Deus lhe deu a resposta. Assim como Deus certa vez deu a resposta a Jeremias diante do oleiro, Deus deu a esse homem a resposta diante da ferragem. E ele viu que o que estava acontecendo com ele é que Deus o estava provando no fogo, aleluia. E neste momento ele abriu a palavra de Deus e ele foi ler a palavra de Deus.
E ele leu na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos 6 e 7, que diz: exultai, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E eu tenho tomado conhecimento de que muitos irmãos em nossa congregação têm passado por provações. E eu tenho passado por provações, cada um em áreas diferentes, irmãos. Mas saiba que ainda que por um tempo ou por um pouco de tempo, se compararmos à eternidade de glória que viveremos, o que passarmos aqui de luta será um pouco de tempo. Que o apóstolo Paulo disse que não é nem para se comparar com a glória que está por vir. Então, ainda que estejamos contristados, estejamos como aquele ferro sendo queimados no fogo e martelados, e vamos a um tempo de refrigério na água, as coisas parecem que estão se acalmando, daqui a pouco somos lançados no fogo novamente, somos martelados de novo, mas chega uma hora em que a forma que Deus quer, ela é alcançada, e assim Ele nos dá descanso. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Israel passava, antes desse texto que vamos ler, antes do capítulo 17, nos textos anteriores, por um momento muito bom economicamente. Havia um rei chamado Onri, e esse rei, ele conseguiu fazer com que Israel crescesse, tivesse muitas relações econômicas e tivesse um bem financeiro muito bom, muito vasto e muito sólido. E então, visando ainda mais lucro, Onri pega o seu filho chamado Acabe e casa-o com uma mulher, filha de um povo gentil, e essa mulher se chamava Jezabel. Acabe se casa com Jezabel, e Jezabel era idólatra. Ela, como era de um povo gentil, ela adorava um deus chamado Baal. E quando esse deus, ele era adorado, os seus adoradores o tinham como o Deus do inverno, o Deus da chuva, o Deus que trazia muitas chuvas, e essa chuva molhava a terra e trazia assim muitos frutos, e com isso prosperidade. Logo, Acabe, que era um rei de Israel, deixa de lado o Javé, o Deus, o nosso Deus, o Deus Jeová. E ele meio que pensa assim: ora, se eu posso ter a ajuda de dois deuses, é melhor do que de um Deus só. E às vezes nós ficamos assim, não é? Tem crente que conta com a ajuda de Deus, conta com a ajuda de rezadores, conta com a ajuda de candomblé, canta com a ajuda... Eu digo crente porque está na igreja, né? Mas crente mesmo não faz isso não, né? Conta com a ajuda do horóscopo, que ouve pela manhã. A propósito, isso é coisa do diabo, viu, irmãos? Quem acredita em signo, horóscopo, isso tudo é coisa do diabo. Crente que é crente não acredita em signo. Outro dia eu trago aqui um estudo para você, mas isso é diabólico, viu? Depois eu lhe explico melhor, porque não é o assunto aqui agora. Só um parênteses, porque eu sei que tem crente supersticioso, crente que gosta de signo. Isso é coisa do diabo, viu? Porque divide. E eu vou acreditar agora em astrologia, eu vou acreditar nas estrelas, em quem lê a mão, no horóscopo que sai no jornal. Junto a isso, eu vou à igreja. Então, eu divido aqui, porque é melhor eu acreditar um pouquinho de cada Deus, porque assim eu pego a bênção dos deuses. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso Deus, Ele não divide a sua honra, a sua glória, a adoração. Ele não divide. Tudo é exclusivo dele e somente para ele. Mas era assim que Acabe queria. Eu tenho as bênçãos do Deus Javé, e eu tenho as bênçãos do Deus da prosperidade, do orvalho, daquele que traz, que molha a terra, do Deus Baal. E aí, Deus levanta, não um partido político, mas Deus levanta um homem. Deus levanta um profeta para chegar a Israel
e para dizer que só Deus é o Senhor. E Ele vai fazer isso de uma forma um pouco dura. E a palavra de Deus nos diz que começou no verso 1, olha o que diz a palavra de Deus. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Porque dentro de Israel, dentro do povo de Deus, irmãos, estava em Samaria um templo erigido a Baal. Olha que sacrilégio. É por isso que Deus chama Israel muitas vezes de prostituta, de um povo adúltero. Deus usa palavras pesadas, porque dentro da sua casa está um templo a outro Deus. Por isso que Deus é duro quando Ele é traído, porque Ele ama a sua noiva. Ele entrega o seu filho por amor de sua noiva. Mas se a noiva aqui, irmãos, se Israel vai trair a esse Deus, não há outro adjetivo a não ser considerá-los como adúlteros por causa da traição. Agora, irmãos, a religião da corte de Israel é adorar a Baal. Quantos e quantos Baals, muitas vezes, nós levantamos e queremos colocar do lado daquilo que Deus deveria ser unicamente, exclusivamente a nossa adoração. E aí criamos no nosso coração uma fábrica de ídolos, uma fábrica de deuses, que muitas vezes vão afastando o Deus verdadeiro do seu lugar no nosso coração. Não do seu lugar no trono, porque ninguém o afasta. E então ele levanta um homem, um profeta chamado Elias. E Elias agora fala, irmãos, como boca de Deus para aquele povo, dizendo que não vai chover naquela terra, nem orvalho também haverá durante os anos seguintes, exceto mediante a palavra dele. Por quê, irmãos? Porque Elias já vinha orando ao Senhor. Alguns teólogos dizem que provavelmente durante 6 meses Elias vinha orando ao Senhor, e é o Senhor quem o levanta para dizer isso. E quando Elias disse segundo a minha palavra, é porque a palavra de Elias era exatamente aquilo que Deus queria falar àquele povo. Não porque o poder fosse de Elias, mas do Deus de Elias. Louvado seja Deus. E então o verso 2 diz: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Primeira coisa que eu quero trazer para nós refletirmos nessa noite é que o nosso Deus, é que a verdadeira palavra de provisão tem poder sobre a natureza. Aleluia. E quando eu olho para esse texto, irmãos, eu vejo isso. Na verdade, não era Baal que tinha poder sobre a natureza para mandar a chuva, o orvalho e a prosperidade, mas poder tinha o nosso Deus Todo-Poderoso. Até porque a Bíblia diz que o Baal, ele é uma criação da mente humana. Ele, na verdade, não existe. Ele não existe, é uma criação da mente humana. Mas o nosso Deus, Ele está vivo. Ele é por toda a eternidade. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. E a palavra, a verdadeira palavra de provisão, porque a de Baal era uma palavra falsa, era uma palavra de provisão falsa, mas a verdadeira palavra de provisão tem poder sobre a natureza. E não deixa que o homem de Deus, porque Elias profetiza que não choveria, e isso atingiria a vida dele, atingiria a seca, também o alcançaria, mas Deus iria sustentá-lo. E ele comia de manhã e comia à tarde. A gente come quantas vezes? E às vezes reclamamos, não é? Que está faltando isso e aquilo. Mas Elias estava agradecido porque o Senhor
cuidava dele. Deus tanto tem poder sobre a natureza, meus amados irmãos, que quando Deus manda o alimento para ele, Deus manda que ele saia da terra de Israel, saia daqui e vá para o leste, perto do riacho de Querite, fica ali do lado do Jordão, a leste do Jordão, do outro lado do Jordão, não era mais o lado de Israel, mas o outro lado, e ali eu vou lhe alimentar. Alimenta ele com corvos. Essas aves aqui, irmãos, elas podiam comer a carne que estavam trazendo, porque esses corvos se alimentavam também de animais invertebrados. Eles se alimentavam também, podiam comer o pão, podiam comer a carne, mas a ordem de Deus sobre a natureza era que eles levassem sem comer. Eles podiam estar com a fome que fosse, mas era de Elias a provisão. E nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, que a nossa provisão está guardada no Senhor. Ainda que haja um devorador da nossa provisão, mas Deus tem poder para fazer até com que aquele que quer tirar a nossa provisão seja o instrumento de trazê-la. Glória a Deus. Porque está guardado no Senhor, por isso que não precisa de superstição. Por isso que crente não precisa de ter medo de olho gordo. Por isso que crente não precisa ter medo de inveja. Não precisa. Não toca, irmãos, o crente. Pode ter olho gordo de 50 quilos, 80 quilos, pode ser um olho do tamanho de uma carreta. Não adianta. Porque o Senhor que dá a provisão, guarda a provisão para aquele a quem Ele vai entregar. E quando eu olho para Elias nesse texto, eu também o enxergo como um tipo de Cristo. Porque não muito longe, quando vamos ao Novo Testamento, sabe o que acontece? Marcos capítulo 4, verso 35, diz que certa vez Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: vamos para o outro lado. E a palavra de Deus diz que eles entram no barco. Contudo, quando Deus diz que está conosco, quando Deus diz que está ao nosso lado, caminhando conosco e vai nos levar até o destino final, isso não significa que durante o caminho não hajam tempestades. Não significa que a natureza muitas vezes vai trabalhar de uma forma que as coisas vão agir e vão ser contrárias a nós. Não estamos aqui pregando, irmãos, um Deus que impede que passemos por lutas. Não, estamos pregando um Deus que tem a verdadeira palavra de provisão. Se Ele tem a palavra de provisão é porque está faltando antes. Se Ele vai prover, é porque a gente vai passar pela falta. Se Ele vai fazer a provisão, é porque antes vai ter alguma dificuldade, alguma adversidade. E Jesus Cristo disse: vamos para o outro lado. E quando eles estão atravessando, começa-se uma tempestade de natureza que aqueles pescadores que eram acostumados com tempestades ficaram apavorados, estarrecidos, não sabiam o que fazer. Acordaram Jesus e disseram: mestre, não te importa que morramos? E o Senhor Jesus Cristo se levanta, irmãos, e aí vem a verdadeira palavra de provisão. O nosso Jesus, o verbo encarnado, assim como Elias no passado, Jesus agora, Ele abre a sua boca e Ele diz ao vento: aquiete-se, e diz ao mar: acalme-se, e se fez completa bonança, diz a palavra de Deus. E eu não posso deixar de destacar aqui, irmãos, que Ele faz uma pergunta aos discípulos, e vocês conhecem, mas precisamos relembrá-la sempre. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Veja que essas duas perguntas têm relação, irmãos. De modo que, se eu estou com medo, é porque, se eu estou com medo que vou perecer, se eu estou com medo ainda que Jesus esteja no barco, é porque está faltando fé. Veja a relação entre essas duas questões. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Ou seja, aquele medo era proveniente da falta de fé daqueles discípulos. Talvez alguns de nós estejamos com medo de tomar uma decisão, irmãos.
Alguns de nós estejamos com medo de alguma enfermidade, de alguma conta, de alguma mudança drástica na vida que tenhamos que fazer. Talvez alguns de nós estejamos com medo de alguma confusão ou problema que possa vir a se levantar. Mas a palavra de provisão é uma palavra que traz paz. Amém, irmãos? Eu confesso para os irmãos que eu, particularmente em minha vida pessoal, eu tenho precisado nessas 2 últimas semanas de uma provisão da parte de Deus que me traga paz. Eu estava andando inquieto com muitas coisas até uma semana atrás, mas durante essa semana, pensando nessa mensagem, o Senhor falou poderosamente comigo, e louvado seja Deus, porque o Senhor vem tranquilizando o meu coração, que Ele tranquilize o seu coração também nesta noite, para a glória dEle, e para que você não perca a sua fé, não deixe a sua fé ser abalada, não deixe a sua fé ser enfraquecida, mas tenha fé e o medo se dissipará, porque você estará entregando o seu futuro nas mãos do Senhor. Então, irmãos, voltando para 1 Reis 17, eu sempre olho para Elias aqui como um tipo de Cristo. Por isso Deus usa a palavra que sai da boca de Elias, e essa palavra domina a natureza, assim como Jesus fez. É interessante que certa vez também Jesus pergunta aos discípulos: quem é que o povo diz que eu sou? E os discípulos dizem: alguns dizem que o Senhor é Elias. Confundiram ele com Elias, porque a palavra de Deus na boca de Elias era verdade. Aleluia. Então, meus queridos, o que é que acontece depois? Eu quero também nos ensinar nesta noite que a verdadeira palavra de provisão tem poder sobre a escassez. Você crê nisso? A verdadeira palavra de provisão tem poder sobre a escassez. Olhe comigo para o verso de número 7. Cadê meu celular, hein? Está aqui. Sumiu aqui. A provisão, Jesus, aqui do meu celular. Deixa eu desligar isso aqui. Olhe comigo para o verso 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Olha só, irmãos, a gente às vezes fica se perguntando, né? Mas não era provisão de Deus? Mas Deus estava apertando o povo, e apertando o povo, aperta Elias também. Estava tudo muito bom. Lembra do ferreiro? Está vermelho lá, o metal vermelho de fogo, bate, aí tem um refrigériozinho na água, né? Tss, vai para a água. Mas ele olha, não está na forma ainda, vamos de novo. E o povo de Israel precisava de novo ir para o fogo. Então Deus aperta ainda mais a seca. E isso atinge Elias, mas Deus continuará fazendo a provisão do seu servo. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta. Isso é povo gentil, viu, irmãos? Sarepta significa fogo, calor escaldante. É isso que significa a palavra Sarepta. E era uma cidade dos gentios, lá em Sidom. E fique por lá. Ou seja, ele está dizendo: saia daqui da terra de Israel. Você já estava nos limites, né? Já estava ali na fronteira, no Rio Jordão. E vá para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Irmãos, a gente já viu várias vezes, todos nós sabemos. Viúva, naquele tempo, era sinal de pobreza. Mas Deus está dizendo: Elias, vá lá. Não é porque você vai sustentar ela, não. Vá lá porque ela vai lhe sustentar. Não sei se Elias pensou que era uma viúva rica, né? Naquele tempo era difícil ter viúvas ricas. E o verso 10 diz assim: e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me um pedaço de pão. Mas a mulher respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão,
só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos aqui para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Preste atenção na repetição, irmãos. No Novo Testamento e no Antigo Testamento, a palavra de Deus é: se você crê num Deus que provê, não tenha medo. E ele diz o seguinte: vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Ora, eu imagino que aquela mulher estava se preparando para dizer: o senhor não escutou direito não? Né? Como a gente costuma dizer, o senhor é moco. Eu estou dizendo que só dá para mim e para o meu filho e a gente vai morrer. O senhor quer que eu faça um bolo para o senhor para depois cozinhar para a gente? Não tem. Mas antes que ela dissesse algo, Elias continua a fala e ele diz: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aqui está a esperança, irmãos, aqui está a esperança. A escassez ela vem, a escassez ela passa, nós iremos passar por dificuldades, vamos passar algumas coisas que são necessárias e seremos privados dela, mas há uma palavra de esperança, tem um fim, tem um até do Senhor, até que o Senhor fizer chover, ou seja, vai chegar um dia, tem um até, tem um momento em que se finda a escassez e a bonança do Senhor chega sobre a nossa vida, irmãos. Então, até que o Senhor faça chover. Uma coisa muito interessante, irmãos, no verso de número 12, é que essa mulher era uma viúva gentia. E claro que haviam muitas viúvas em Israel. Deus podia ter mandado Elias a uma viúva do seu próprio povo. Até porque o ensinamento não era para Israel, mas Deus estava dizendo: vocês estão se curvando a Baal? Veja que eu sou Deus, que consegue fazer a provisão até um ímpio, até o povo gentio, num povo que é idólatra, eu posso fazer bênção a eles e não fazer a vocês. Eu posso sustentar uma viúva gentia e deixar Israel passando fome, porque Israel me traiu. Que nunca, irmãos, possamos trair o Senhor, que tenhamos a nossa mente cativa no Senhor e entendamos, é necessário que sejamos fiéis a Ele. Mas de alguma forma, aquela mulher, ela conhecia o Deus de Elias e ela já havia ouvido falar alguma coisa, porque veja que coisa interessante, ela não jura pelo Deus dela, mas ela diz: eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, Elias, que não tenho nenhum pedaço de pão. Ela sabe que o Deus de Elias é poderoso. E Deus está dando essa lição a Israel. Olha que vergonha. Às vezes tem ímpios que reconhecem o poder de Deus mais do que muitos crentes. E Deus dá essa lição, irmãos, porque muitas vezes como filhos, nós nos posicionamos como bastardos, como também filhos impenitentes, nos posicionamos diante do Senhor como filhos rebeldes. E o Senhor está mostrando a Elias e ao povo de Israel que Ele sim é o Deus da palavra verdadeira de provisão, e que Ele sim tem poder sobre a escassez. E a Bíblia diz no verso 15 que ela foi e fez conforme Elias disse. E a Bíblia diz que ela fez comida para ele e ela continuou sustentando Elias por muito tempo. Ela continuou sustentando a ela e o filho, e do jeito que Deus disse, não cessou a farinha nem o azeite. Louvado seja Deus. Pode ser que cesse, não é? O hambúrguer artesanal, né? Pode ser que cesse a pizza, pode ser que cesse o refrigerante, pode ser que cesse a lasanha, pode ser que cesse esses luxos, mas farinha e azeite nos fala de coisas necessárias. Eu acho que isso Deus não vai deixar faltar. E se tivermos isso,
louvemos ao Senhor, não murmuremos, mas que a gente possa chegar a esse nível de fé e espiritualidade de dar glória a Deus, ainda que a figueira não floresça. Então, amados irmãos, aprendemos que a verdadeira palavra de provisão tem poder sobre a natureza, mas tem também poder sobre a escassez. E assim como pela boca de Elias sai uma palavra poderosa e verdadeira que supre a necessidade dessa viúva, eu também me lembro do nosso Cristo, que se encontra com uma viúva. Marcos capítulo 6, no verso de número 30 diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus disse para eles, mas no verso 31, vou pular algumas partes, Jesus disse: venham comigo para um lugar deserto. E eles foram. Mais à frente, no verso 35, os discípulos se aproximam dele e dizem: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora, Senhor, o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer. E o Senhor Jesus chega para os discípulos e diz: deem vocês a eles de comer. Jesus queria que eles tivessem fé, que eles provassem algo de experiência com Ele. E olha que interessante, Jesus pergunta: quantos pães vocês têm aí? Verifiquem. Às vezes precisamos verificar, irmãos, porque estamos dizendo ao Senhor que não temos nada, estamos dizendo ao Senhor que o que nós temos não dá, porque a nossa visão está acostumada a olhar e ver fartura, a ver a comida se estragando, a ver coisas sendo jogadas fora. A visão está acostumada a ver o armário, não é, pelo teto de comida. A nossa visão está acostumada com muito, mas o Senhor Jesus Cristo olha para aqueles discípulos que pensavam que não iam conseguir alimentar aquela multidão. E o Senhor Jesus Cristo diz: verifiquem, presta atenção o que é que vocês têm. É com o que vocês têm que vocês vão dar de comer a eles. E por mais que nós, em nossa visão, assim como aqueles discípulos, possamos chegar à conclusão de que não dá, mas Senhor, não dá. São 5 pães e 2 peixes. Nós temos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não dá, Senhor. Mas aí, irmãos, a palavra de provisão é colocada em ação. Aleluia. Verso de número 41. Aquele que é o verbo encarnado, aquele que é a verdadeira palavra de provisão, Jesus Cristo, aquele que é o pleno profeta, ele diz, Marcos relata o que ele fez. Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, partiu os pães, em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. A Bíblia diz no verso 42, todos comeram e ficaram satisfeitos, ninguém ficou com fome. Você pode ver na sua despensa 5 pães e 2 peixes, mas saiba que o Senhor é o Deus que provê e ninguém ficará com fome. Louvado seja Deus, ninguém ficará com fome. E ele diz: e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. Louvado seja o nome do Senhor. Em último lugar, nós aprendemos que a verdadeira palavra de provisão tem poder até sobre a morte. Amém? Olha o que diz o texto, verso 17. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher clamou a Elias: o que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Veja, irmãos, aquela mulher, ela está com um profeta na sua casa. E ela pensa que tudo está indo bem porque a provisão está sendo feita. Mas o seu filho adoece. A despeito de ter um homem de Deus ali, o seu filho adoece. A despeito de ter um homem de Deus ali, o seu filho piora. A despeito de ter um homem de Deus ali presente, o seu filho morre. E o profeta
Eu quero só lhe lembrar que ninguém nunca havia ressuscitado neste momento. Ninguém. Para nós hoje ler sobre a ressurreição é tranquilo. Porque depois daqui vem um monte de exemplos, até Apocalipse tem um monte de exemplos de ressurreição. Mas até aqui nunca havia acontecido uma ressurreição. Elias está diante de um fato que para ele é totalmente novo, inusitado e impossível de ser revertido. E Elias diz: dê-me o seu filho. Elias se prova que não está com medo, irmãos. Não que ele não se afligisse com a situação, mas medo ele não estava, porque tudo estava na mão do seu Deus. Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor. E aqui de novo vem a verdadeira palavra de provisão que sai da boca de Elias. E ele diz: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor de novo: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Louvado seja Deus. Então Elias traz o menino lá de cima e entrega à mãe e diz: veja, o seu filho está vivo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus tem a verdadeira palavra de provisão. Ele mostra isso através de Elias, e Ele mostra isso através do seu filho Jesus. E em Lucas capítulo 7 não acontece diferente a partir do verso 11. Logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade estava saindo um enterro do filho único de uma viúva. Sabe o que isso significa? A mesma coisa da viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta disse: olha, a gente tem aqui, eu vou fazer um pão, comer com meu filho e vamos morrer de fome. Havia medo no coração dessa viúva, irmãos, porque ela tinha um filho único, ou seja, o único filho era a esperança de sustento para ela. Seu marido havia morrido, ela não tinha mais filhos. A esperança era que esse filho, ele fosse trabalhar e comprasse comida para aquela viúva, senão ela iria morrer de fome. Não é à toa que Lucas, que era muito detalhista em seus relatos, escreve isso. Ele escreve para nos mandar essa mensagem, que Jesus encontra que estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Há um propósito aqui na escrita de Lucas. Dizer para mim e para você que aquela viúva estava na escassez, também caminhando para a morte. E aí, o que acontece é que uma grande multidão da cidade estava ali com ela, e ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse a ela: não chore. Também podemos entender esse não chore como não tenha medo. Sabe por quê? Porque Jesus não estava falando da lágrima em si que cai do rosto dela, mas dos sentimentos que por dentro dela a faziam chorar. E o que era que estava dentro dela que a fazia chorar? Saudade do seu filho, mas a dor da perda do seu filho. Mas também ela sabia que sem o seu filho ela não teria provisão. E o Senhor Jesus Cristo disse para ela: não chore, ou seja, não tenha medo. Verso 14 vai dizer: depois Jesus aproximou-se e tocou no caixão, e os que os carregavam pararam. E Jesus disse: agora vem, irmãos, a palavra de provisão do Senhor, que sai da boca daquele que é o Deus encarnado, dizendo: jovem, eu lhe digo, levante-se. Aleluia. E a palavra de Deus diz, irmãos, que o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Louvado seja Deus, irmãos. Que nós possamos chegar a essa conclusão. Olha o verso 16.
de Lucas 7 diz assim: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus e dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Mas ele não era simplesmente um grande profeta, ele era o Deus que estava intervindo em favor do seu povo. Louvado seja Deus. É por isso que aquela viúva olha para Elias no verso de número 24 e diz assim: então Elias levou o menino e aí para a mulher, e a mulher olha para Elias e diz assim, verso 24: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Veja, ela não está dizendo que é verdade ou que é uma verdade, ela está dizendo que é a verdade. E Jesus diz: eu sou a verdade. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Algumas versões enfatizam ainda mais dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ou seja, ele é o verbo encarnado de Deus, irmãos. Encontramos em 1 Reis 17 uma manifestação do verbo que ainda iria encarnar, Jesus, o Filho de Deus, agindo com poder na vida dessa viúva. A verdade estava em ação. Este é o verbo, irmãos, que não deixa faltar. Jesus, antes de se fazer carne, já era a palavra de provisão. Vemos isso através da declaração desta viúva. Jesus, quando encarnou aqui, ele era a palavra de provisão, porque vimos isso nos evangelhos. E ainda hoje ele continua sendo a palavra de provisão, porque vemos isso nas nossas vidas. Aleluia! Nós vemos nas nossas vidas que ele continua sendo a verdade, a verdadeira palavra de provisão.